From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez na nossa meditação do Lendo, Meditando e Orando. E vamos dar continuidade ao livro de Romanos, agora a partir do verso 8 até ao verso 15. Você já pega a sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação, seu lápis de cor, para que então nós possamos ser abençoados juntos nesses próximos minutos. Nós vamos lendo a Escritura à medida que nós formos meditando, amém? À medida que a gente for meditando, nós vamos lendo aquela passagem da meditação, dos pontos que nós vamos meditar. Paulo começa, e no verso 8, ele diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, então, está falando, ele está grato por eles, porque em todo o mundo, ali no Império Romano, eles falavam bem aqueles que estavam ali na igreja de Roma, estavam dando um bom testemunho. Olha como que é maravilhoso, porque em toda parte é anunciada a vossa fé. Isso fala de testemunho. Como é maravilhoso que você ser uma testemunha de Deus. É tão bom, meus irmãos, quando você se torna uma testemunha verdadeira de Deus, uma testemunha verdadeira daquilo que Deus tem feito para você. Muitas pessoas não são verdadeiras testemunhas. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que não são verdadeiras testemunhas. Mas não é o caso aqui desses irmãos para o qual Paulo está escrevendo, porque ele diz que em todo mundo é anunciada a vossa fé. O profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, na mensagem Testemunhas, ele disse assim: ele disse a cada crente a mesma coisa: estarei convosco sempre, até o fim do mundo. Nunca vos deixarei, nem vos desampararei. Coragem, vamos tomar a promessa então. Deus nos deu a promessa, sejamos testemunhas verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E isso nos traz um exemplo para nós. Você que está me ouvindo nesta hora, também é uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo? Mas Paulo, ele continua aqui no verso 9 e verso 10 e diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações e, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter com vocês. Os romanos não sabiam que Paulo os apoiava em oração. Mas o Senhor sabia e honrava essas orações. Meus irmãos, vamos meditar um pouco neste ponto. Olha como que isto é profundo. Paulo estava orando. O Deus em quem sirvo em meu espírito me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre em minhas orações. Paulo estava orando por eles. Paulo estava pedindo para eles. Às vezes as pessoas não oram umas pelas outras.
elas têm orações egoístas. Você sabia aí disso? Você já ouviu falar disso? Orações egoístas. Orações só para conquistar coisas para si mesmo, olhando para si mesmo, para o seu próprio benefício. Mas aqui Paulo não estava olhando para si mesmo. Ele estava olhando para algo maior, para algo superior. Ele estava orando por eles, fazendo menção deles, pedindo em minhas orações. Eu peço por vocês, eu faço menção de vocês, orando por eles. Porque ele queria um dia ir ali naquela região. E para quê? Qual que era o propósito dele ir naquela região? Nós vimos na programação anterior. Se você não ouviu, escute a programação anterior. Qual que era o propósito? Era levar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Isso que estava ardendo dentro de Paulo. Então ele não fazia as coisas sem oração, mas ele estava orando por eles, pedindo por eles, para que um dia Deus pudesse abrir uma porta, para ele estar ali, junto, compartilhando desta fé. Como nós vimos na programação anterior, esta fé que ele recebeu de Deus. Ah, como é maravilhoso quando você recebe algo de Deus e você pode levar isso adiante, levar esta mensagem de Deus, levar esta palavra de Deus. Quando Paulo, irmãos, escreveu esta carta, ele não fazia ideia de que sofreria até um naufrágio lá em Roma, quer dizer, antes de chegar em Roma. Depois nós vamos ver no final, lá em Romanos capítulo 15, o apóstolo pede aos cristãos em Roma que orassem por ele, enquanto ele planejava a viagem. Que bom pedido que ele fez, porque para Paulo chegar em Roma, nós vamos ver depois, ele passou por muita coisa, sofreu até naufrágios. Deus tem um caminho, isso mostra que quando Deus tem um propósito, o propósito de Deus não vai seguir os nossos planos, não vai seguir da nossa maneira. Não se engane de forma alguma, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, Ele faz da maneira dele. Aqui no verso 11 e verso 12 diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Oh, Paulo os amava, irmãos. Ele muito desejava vê-los. Paulo foi um grande missionário, mas essas palavras vêm do coração de um pastor. Sim, vem de um coração de quem quer cuidar do seu povo. Ele amava os cristãos que ele não conhecia, mas que ele queria ter uma oportunidade de compartilhar essas boas novas que ele tinha recebido. Ele aguardava com grande expectativa para ir até ali, para levar a mensagem. Isto é um exemplo para todos os líderes. Um homem de oração, seguindo a vontade de Deus, a direção de Deus. Não indo visitar um, visitar outro por interesse. Vou na igreja maior, vou fazer a campanha ali, campanha aqui, mas não. Um coração de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro pastor, querendo levar o alimento para as ovelhas que estão distantes, orando por elas. Isto é um exemplo para a liderança hoje. O profeta de Deus para esta era nos aponta, nos mostra na mensagem A Queda do Mundo, o quanto o mundo está caído. E ele está caído justamente, diz o profeta, pela liderança que tem se corrompido e tem distorcido o verdadeiro evangelho que Deus tem enviado. São oportunistas, querem tirar apenas a lã da ovelha e mais nada. Mas aqui nós vemos o amor de Paulo. Assim como Cristo amou a Paulo e o chamou e o entregou a ele, melhor dizendo, este evangelho da salvação. Paulo vem da mesma forma e quer retribuir aquilo, devolver aquilo. Mesmo que para isso a jornada dele, como eu já disse, vai ser árdua.
espinhosa, mas ele não estava olhando para isso. Ele tinha um propósito maior. Irmãos, custa um preço levar a verdade. A verdade tem um preço. Levar qualquer tipo de mensagem, fazer qualquer tipo de show. Isso é fácil, encher shows, onde só o emocional, só as emoções são levadas em conta. Mas aqui nós vemos o amor de Paulo, o quanto ele amou, e eu desejo muito ver-vos para comunicar algum dom espiritual, para que a fé de vocês e a fé minha se junte. Olha a humildade do apóstolo. Vamos juntar a minha fé com a sua, não ter um espírito de competição, um espírito de domínio, mas vamos juntar a minha fé e a sua fé, e junto nós seremos abençoados. Vamos compartilhar daquilo que Deus nos deu. Agora, dos versos 13 até o verso 14, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Como apóstolos aos gentios, Paulo, irmãos, tinha a obrigação de ministrar em Roma. Ele teria cumprido essa obrigação antes, se outros trabalhos não tivessem impedido. Deus tem um tempo e uma hora. Deus tem um tempo e um modo, melhor dizendo, de fazer as coisas. Quando você sai do tempo de Deus e do modo de Deus, você encontra problema. Em algumas ocasiões, Paulo foi impedido de ir a certos lugares. Havia muita coisa para fazer na região que Paulo estava. Mas Paulo ele se sentia devedor. Ele queria pagar essa dívida. Ele recebeu ordem de Deus. Aquilo que ele recebeu de Deus o pressionava a levar a mensagem, a ser fiel àquela mensagem. Irmãos, como é bom saber que nesta era final, nesse instante que nós estamos vivendo, Deus também fez o mesmo por nós. Deus tem levantado também uma mensagem precursora da sua segunda vinda. E esta mensagem nos pressiona a falar: sai dela, povo meu. Não sair apenas do mundo, mas saia da porta larga religiosa. Você sabia disso? A porta larga não é o mundo. Não é o mundo, não, a porta larga. A porta larga é o mundo religioso. Não é o mundão aí de bebida, dessas coisas, não. Mas é o mundo religioso. É a porta larga. Venha para Jesus como você quiser. Faça o que você quiser da sua vida, não importa. Isso é a porta larga do mundo, do evangelho, do falso evangelho que é pregado. Lembre-se disso, porta estreita, evangelho verdadeiro, fiel, que vai ser desprezado, perseguido. Porta larga, o evangelho fácil. Mas Paulo não queria levar para eles um evangelho fácil. Eu estou em dívida, ele estava em dívida com a verdade, em dívida daquele chamado que ele tinha para levar. Paulo se sentia responsável por todos os homens. E assim nós também devemos nos preocupar com todo mundo. Paulo não se livraria da sua dívida enquanto não contasse ao maior número de pessoas possíveis as boas novas da salvação em Cristo. Aquilo era um peso para ele. E para nós, hein? E para nós também é um peso levar isto? Sim, irmãos. Para nós que temos recebido a mensagem deste profeta, mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, isto também nos pressiona, isso também nos leva a evangelizar, nos leva a fazer esta programação, para que todos saibam que Deus está nos falando, Deus tem nos enviado esta mensagem, uma mensagem que te prepara para estar na glória celestial. Não só te cura, não só de vida boa aqui na terra, mas uma mensagem que nos leva às mansões celestiais. E como isto é glorioso, e o Senhor
é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.